Olá, queridos, vamos para mais um devocional. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra de encorajamento à luz da obra de Jesus Cristo. Esses dias eu estava ouvindo um hino que me lembrou, um hino que comunica essa verdade, uma verdade bíblica, essencial para as nossas vidas. O nome do hino é Cristo Venceu, que o refrão dele diz o seguinte: lutamos batalhas que Cristo venceu. Não importa o que virá, vamos descansar. Não conheço o amanhã, mas sei o que já fez. Lutamos batalhas que Jesus já venceu. Queridos, esse refrão desse hino comunica uma verdade essencial para as nossas vidas, que nós precisamos guardar constantemente, porque nós enfrentamos todos os dias batalhas e lutas. Enquanto nós estivermos nesse mundo, nós vamos enfrentar batalhas, nós vamos enfrentar lutas. Mas imagina só você saber, você descobrir, você entender que essas batalhas, essas lutas que você vive, alguém já venceu, garantindo a você sossego, tranquilidade. Alguém já desbravou e já venceu os seus piores inimigos. Vou compartilhar com você uma ilustração. Imagina se você é um corredor, você é um corredor profissional, você disputa algumas corridas e você está num campeonato prestes a disputar uma corrida muito importante. E antes de você sair em largada, você enfrentar os obstáculos da corrida, os desafios da corrida, o período de corrida, toda a dificuldade, antes de você largar, alguém chega no seu ouvido e diz o seguinte: fique tranquilo, eu já sei o final dessa corrida, você vai vencer. Como você ouviria isso? Como você ouviria isso? Sabendo de todos os obstáculos, tudo aquilo que você ia enfrentar, alguém dizer para você: calma, fica tranquilo, você vai vencer, eu já sei o final. Não seria algo maravilhoso? Você não ia correr com mais tranquilidade, você não ia enfrentar e passar com mais tranquilidade sabendo que no final você já iria vencer? Alguns poderiam olhar, mas espera aí, isso é injusto. É injusto. Isso não estou dizendo que você não vai se esforçar. Não estou dizendo que você não vai disputar, mas que no final você vai saber, ter a certeza de que você vai vencer. Querido, é isso que a palavra de Deus ela nos comunica. Quero compartilhar um texto com vocês lá no Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, que diz o seguinte: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Queridos, essas palavras são palavras de Jesus para os seus discípulos, para encorajar eles, para confortar eles diante daquilo que eles iam enfrentar no mundo, daquilo que eles iam desbravar nesse mundo. E esse texto, essa passagem, esse versículo nos ensinam para a gente muitas verdades. Uma das verdades que esse texto nos ensina é a realidade das aflições do mundo. Que Jesus, de nenhum modo, ele mascara a dificuldade que a gente vai passar nesse mundo. Em nenhum modo, ele diz que nós não vamos passar por dificuldades, que nós não vamos enfrentar batalhas. Ele diz: olha, vocês vão enfrentar batalhas, vocês vão enfrentar aflições. Ele diz isso nesse versículo. E então ele é muito claro com relação a isso. Ele não nos ilude de modo nenhum, para que a gente seja realista. Só que a gente percebe, queridos, que Jesus também fala da promessa da paz em Cristo. Jesus nos conduz a pensar e a buscar a promessa de paz, quando ele diz: olha, para que eu digo essas coisas para vocês, para que em mim vocês tenham paz, para que em mim vocês possam ter paz. Não para que vocês alcancem a paz pela própria força de vocês, mas para que em mim vocês tenham paz. E ele continua falando como que nós vamos ter paz, como que nós vamos encontrar essa paz, como é que eu posso descansar, como é que o corredor ele pode descansar sabendo que ele vai enfrentar dificuldade e muitos obstáculos. É justamente o que Jesus diz no final: eu venci o mundo, mas tenham coragem, tenham bom ânimo. Por quê? Porque eu
venci o mundo. Essas palavras de Jesus nos lembram do triunfo de Jesus e a razão do nosso bom ânimo. Qual é a razão do nosso bom ânimo? É o triunfo de Jesus, é o fato dele ter vencido na cruz do Calvário. Isso deve nos causar bom ânimo, coragem. E eu quero compartilhar com vocês alguns ensinamentos práticos à luz desse texto e à luz dessa reflexão que eu tenho compartilhado com você nesse momento. A primeira coisa, queridos, é que a gente percebe que Jesus, como eu mencionei, Jesus não nega as aflições que nós vamos viver nesse mundo. Mas ele nos conduz a buscar paz. Quando a dor, quando a perda, quando as dificuldades, tudo isso bater em nossa porta. Nós não devemos fingir que isso não existe. Nós devemos reconhecer as aflições, as dificuldades, os obstáculos, as batalhas, mas imediatamente nós devemos nos direcionar para Jesus, olhar para Jesus. Ele é a nossa fonte de paz. Nós devemos clamar até Ele, nós devemos confiar nele, nós devemos descansar nele. Ele é a fonte de paz. Nele nós podemos encontrar paz. Porque quando nós estamos batalhando, estamos sendo afligidos, o que nós queremos? Tranquilidade, nós queremos paz. E tudo isso pesa sobre as nossas vidas. E ele também, queridos, o segundo ponto é que esse texto nos ensina que nós devemos cultivar um bom ânimo pela fé. E cultivar um bom ânimo não significa não sentir medo, não significa a gente não passar pela fase do desânimo, alguma coisa assim. Pelo contrário, queridos, é uma escolha, não é simplesmente um sentimento, mas é uma escolha. É a escolha pela fé, da gente se lembrar da vitória de Jesus, lembrar constantemente da promessa dele, do triunfo dele, de todas as coisas que nós devemos agradecer mesmo nos momentos das lutas. E por último, esse texto também nos lembra que o Senhor ele é soberano, que Ele já venceu as batalhas. Ele já venceu, queridos. Nós devemos confiar na soberania dele. Jesus sabia exatamente o que ele estava passando e ele iria passar nesse mundo na cruz, e também sabe o que nós passamos todos os dias. Então ele declarou a vitória dele. Nós devemos confiar no propósito de Jesus em cada aflição que nós passamos. Nós devemos confiar nele. Ele está usando tudo isso para nos moldar, para nos ensinar. E nós devemos, queridos, nos apegar a essas coisas. Jesus, ele já venceu. Ele já venceu. E nós devemos lembrar disso. O triunfo maior que ele está mencionando aqui é sobre o pecado. Mas nós sabemos também que ele é vencedor sobre todas as coisas, queridos. Ele é vencedor sobre todas as coisas. Ele é vencedor sobre todo o sistema caído, sobre todo o mal que existe nesse mundo. Cristo já venceu. Cristo ele é poderoso. Tudo aquilo que nos rodeia, Cristo ele é soberano. Nós devemos sempre lembrar disso, para que a gente possa ter paz. A gente precisa ter coragem para continuar enfrentando tudo. Por quê? Porque eu sou forte? Porque eu posso? Porque eu confio na minha própria capacidade? Não. Porque ele já venceu. Eu gostaria que você lembrasse sempre disso. Amém? Vamos orar? Pai bendito, Deus eterno, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de poder meditar, de poder ouvir essas palavras nesse dia, lembrar da tua vitória, do teu triunfo, que possamos nos apegar a isso todos os dias, Senhor, nas dificuldades que nós enfrentamos, nas batalhas diárias que nós enfrentamos, que possamos lembrar que Cristo já venceu, que nós lutamos batalhas que Cristo já venceu. Ó Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor, queridos, continue nos abençoando.